Então, bom dia, Juliana, bom dia, estudantes que estão aqui, quem quer que venha assistir depois essa fala. Então, nós estamos nesse momento na última aula, né, na última semana de aula aqui do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Laguna, e no último dia de aula, especificamente agora, né? Então, eu convidei a Juliana para que fizesse uma fala aqui, né? Eu descobri na internet que ela tinha tido essa experiência, depois acabamos descobrindo que eu já a conheci pessoalmente, rapidamente, num evento em Salvador. Então, bom, a palavra está contigo, então. Então tá. Então, boa tarde a todos, bom dia, né? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Douglas, né, pelo convite de estar podendo falar um pouquinho da minha experiência e da minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, na área da conservação e restauração. E eu acho que antes, assim, de falar um pouco sobre a questão, né, das minhas pesquisas, acho que é importante contextualizar um pouco, porque a minha formação de base é na conservação e restauração, mas a minha formação, de fato, ela começa como técnico em edificações. Então, ao longo de todo o meu percurso profissional acadêmico, eu sempre busquei, né, unir uma formação com a outra, né? Então, eu fiz o meu mestrado, né, em arquitetura e urbanismo, fiz o meu doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural e também um doutorado em Antropologia na França. E entre o período de 2022 a 2024, então, eu trabalhei como restauradora de pintura mural e decorativa no ateliê francês. E entre 2023 e 2024, eu trabalhei mais especificadamente na restauração da Catedral de Notre-Dame de Paris. Então, o Douglas, ele me pediu para fazer, assim, uma pincelada, né, tanto da minha experiência no exterior, na França, mas também falar um pouco da minha experiência aqui no Brasil, né, com as minhas pesquisas. Então, eu começo falando, né, como tudo começou, né, quando eu comecei a trabalhar com a questão, no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, onde eu trabalhei com a análise do estado de conservação de uma amostragem de bens culturais, né, na zona de preservação da cidade de Pelotas. Então, eu comecei, a minha ideia nesse início era justamente unir a minha formação em conservação e restauração e associar um pouco toda essa bagagem do técnico em edificações. Então, fiz uma amostragem, né, de uma série de fachadas da cidade de Pelotas, e eu tentei entender como que evoluía esse estado de conservação e tentei entender também como que essas políticas públicas de preservação, elas influenciavam ou não na preservação. E como resultado, então, né, eu entendi que essas políticas de preservação, elas precisavam estar associadas, né, porque aqui em Pelotas a gente tem uma lei de incentivo do IPTU, que ela acaba favorecendo, então, esses proprietários que têm imóveis que são inventariados ou tombados, então eles são isentos, né, do pagamento do IPTU, e esse dinheiro que eles deveriam de pagar para o IPTU, ele teria que ser, então, direcionado para investimento na melhoria das fachadas, né, enfim, desses imóveis. O que algumas vezes acontece e outras vezes também não acontece, porque muitas vezes é muito pouco, né, esse incentivo. Outra coisa também que eu consegui observar era a questão, né, de imóveis confrontantes. Então, quando a gente analisa, né, a paisagem cultural, a gente tem esses imóveis que eles estão inseridos, né, num contexto histórico, mas muitas vezes também eles estão confrontando com arquiteturas contemporâneas que acabam, então, desqualificando essa paisagem urbana. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, mais ou menos, o que eu busquei fazer, né, nesse primeiro momento da minha trajetória acadêmica, né, então eu fiz essa análise, eu peguei figuras, né, quando esses imóveis eles foram inventariados, então alguns em 1998, em 2005, quando foi feita, então, a lei de isenção de IPTU, e em 2016, então, eu fiz essa análise. Eu tive algumas surpresas bem positivas, então teve alguns imóveis que a gente analisou, então, uma grande melhoria no seu estado de conservação, e infelizmente a gente também teve alguns imóveis que eles tiveram a sua volumetria completamente, né, destruída, demolida. E aí, no momento que eu terminei, né, encerrei essa pesquisa, eu comecei a refletir que muitos imóveis, eles passaram, eles não tinham só um problema de conservação e preservação, mas eles também tinham um problema de descaracterização, né, eles começaram ao longo do tempo a perder alguns elementos característicos, né, da arquitetura, então isso acabou me motivando a entrar para o mestrado de arquitetura e urbanismo, e continuar com essa parte da pesquisa, né? Então, me concentrei em compreender essa descaracterização desses prédios inventariados. Então, eu selecionei uma amostragem que estava inserida na zona de preservação 1 da cidade de Pelotas, e eu utilizei alguns critérios para estipular quais seriam esse meu estudo de caso, né? Então, eu selecionei o estilo eclético e o eclético de transição,
porque aqui na cidade de Pelotas a gente tem basicamente 4, né, estilos arquitetônicos predominantes. Então a gente tem o estilo luso-brasileiro, o eclético de transição e também o pré-moderno. E como a cidade ela tem uma grande amostragem, né, do período eclético, eu selecionei esses 2 estilos para poder fazer essa análise. Eu também busquei esses imóveis que eles estavam inseridos no inventário considerados com fachada íntegra e com descaracterização posterior ao inventário, porque isso me permitiria ter um acesso um pouco mais fiel, né, do que seria essa edificação na época que ela foi inventariada. E, obviamente, eu selecionei também algumas tipologias para fazer essa análise, então, tipologias de corredor central, corredor lateral, entrada lateral, porta e janela, sobrado esquina e sobrado de esquina, e entre outros. Então, só para. Acredito que vocês, né, da arquitetura sabem, provavelmente o Douglas deve ter falado um pouco para vocês da questão da história da arquitetura, mas só falando muito basicamente sobre a questão do ecletismo, né, que foi a parte que eu me especializei na parte do meu mestrado. Então, o ecletismo, ele é justamente aquele movimento que ele acaba misturando, né, diversos outros estilos históricos e combinando diferentes fontes. Então, muitas vezes o ecletismo ele é considerado como um estilo que ele acaba imitando, né, outros estilos, mas não de uma maneira completa, mas pequenas imitações que acabam formando, então, um estilo arquitetônico que ele busca, então, trazer uma opulência. Então, ele buscava justamente, né, as pessoas que utilizavam, né, esse estilo arquitetônico, a intenção era justamente apresentar riqueza, mostrar a opulência, a riqueza e tudo mais. E esse estilo, então, ele acabou sendo surgido justamente pela questão da crise do classicismo, né, então ele trouxe essa diferença, né, esse impacto na parte da arquitetura. Então, aqui em Pelotas, a gente tem tanto o eclético quanto o eclético de transição. Então, o eclético, a gente tem essa parte justamente da consolidação, que é quando ele começa a ser inserido nos imóveis da cidade, a parte do desenvolvimento. E a gente tem, então, o eclético de transição, que ele é justamente o período onde a gente tem o eclético, que ele está passando pelo pré-moderno. Então, a gente tem características ainda do eclético, mas a gente tem algumas outras inserções, né, mais características do estilo pré-moderno. Então, eu parti basicamente de registros fotográficos, então eu tinha fotografias, né, da época do inventário, e eu fiz, então, essa análise, né, do que havia sido, né, modificado, por exemplo, na época do inventário, até quando eu fiz esse registro fotográfico, que foi em 2018. Então, aqui eu tenho 2 imóveis, né, que eles foram considerados como íntegros. Aqui eu tenho outros imóveis também, que eu trouxe 2 exemplos de imóveis que eles foram classificados no nível 1. Então, a gente vê aqui o primeiro imóvel que ele teve alteração, né, na parte ali da garagem, que eles, né, removeram eles acrescentaram uma parte, né, em cima da garagem, teve alteração também em alguns elementos decorativos. Esse daqui já é o grau 2, então a gente tem um exemplo aqui onde uma edificação ela teve alteração na esquadria, né, tanto de forma quanto aqui embaixo também a gente também tem alteração, né, de esquadria, remoção também dos elementos, né, que ficam em cima da platibanda. No grau 3, então, a gente já observa imóveis bem mais descaracterizados, né, onde eles têm alteração, né, na fachada, enfim, na abertura de vãos. E, então, o grau 4, que seriam aqueles imóveis que seriam bem mais descaracterizados, então, que a gente tem um exemplo, né, de um de 1998, e como ele que estava, né, recentemente, então ele havia sido completamente descaracterizado, ele tinha perdido muitas características, ele tinha, enfim, acréscimo de revestimento, remoção de revestimento, alteração de janela, a porta. Então, tudo isso me fez fazer esse conjunto, né, e apresentar, então, para a Secretaria Municipal da Cultura aqui esse modelo, né, para fazer essa análise. E depois que eu terminei essa pesquisa de mestrado, eu continuei com algumas inquietações em relação a isso, porque eu entendi que a gente tem aqui, pelo menos na cidade de Pelotas, uma grande quantidade de patrimônio cultural que ele fica, entre aspas, né, sob responsabilidade do proprietário, né? Então, muitas vezes o proprietário, ele é o responsável por manter, né, essa característica, essa arquitetura. E isso também começou Bom, e aí, só para encerrar, achei que já tinha avançado. Bom, e aí, então, para finalizar nessa parte da pesquisa, eu fiz todo esse levantamento, né, dessas descaracterizações que tinham maior incidência, né, o que afetava mais. Então, a gente tem na parte, né, da volumetria, né, a maioria deles estavam íntegros, a cobertura, a gente tinha grande maioria que eram substituídas por telhas que eram, na época de barro, foram substituídas por telhas de fibrocimento.
alterações de vãos, alteração também em elementos decorativos, policromia, a presença de elementos descaracterizantes, alguns acréscimos também. E então, né, como eu comecei a refletir sobre essa questão, né, que muitas vezes a sociedade era o responsável por estar preservando esse patrimônio cultural, eu comecei a entender de que forma as pessoas poderiam colaborar, né, com a preservação do patrimônio cultural. E isso, então, acabou me impulsionando a desenvolver a minha tese de doutorado, que é intitulada como a Restauração Participativa como Metodologia de Preservação do Patrimônio Cultural, um estudo relacional entre o Brasil e a França. Então, eu comecei a minha pesquisa em 2019, aqui no Programa de Memória Social e Patrimônio Cultural, e no ano de 2019, então, eu fui contemplada com um doutorado sanduíche na Universidade de Borgonha, junto à área de antropologia, com o antropólogo Jean-Louis Tornatori, e eu pude, então, ampliar essa minha análise, que em um primeiro momento estava concentrada só no Brasil, então eu busquei, então, fazer essa compreensão como que isso também acontecia na França. Então, eu fiz, né, primeiramente, eu parti para compreender toda essa parte de políticas públicas, né, porque eu não estava propondo uma análise comparativa entre o Brasil e a França, mas eu queria fazer mais uma análise relacional para tentar compreender como que a França poderia colaborar com o Brasil e como que o Brasil poderia colaborar com a França. Então, no meu primeiro capítulo, eu me concentrei mais nessa parte política, né, que eu acabei, enfim, não trazendo, porque a minha tese de doutorado é uma tese bem densa, né, são 450, não, são 747 páginas de tese, em duas versões, né, eu publiquei uma versão em francês e outra em português, então eu trouxe só aqui alguns recortes para apresentar, partindo do princípio do que o Douglas me pediu, para trazer um pouco a questão da teoria da restauração e tudo mais para apresentar. Então, no meu capítulo 2, eu trabalhei um pouco essa questão de ideia de participação, né? O que seria participar e quais são esses diferentes níveis. E no terceiro, né, eu tentei entender o que diziam as teorias da conservação e restauração, se de fato tinha algum indício ou alguma abertura que pudesse inserir de alguma forma a sociedade ou a comunidade nesses processos, né? E qual seria de fato o papel da sociedade na restauração? Porque eu sempre parto do princípio que a gente restaura, mas a gente não restaura para a gente, né, nós profissionais, a gente restaura para as pessoas. Então, na minha cabeça era muito claro que as pessoas elas tinham que de alguma forma participar. Porque se a gente parte do princípio de que o patrimônio ele é um bem que é representativo para uma comunidade, para uma sociedade, as pessoas elas precisam compreender isso, porque no momento que se tem essa compreensão, as pessoas começam a valorizar e a cuidar mais do patrimônio. Então, eu fiz toda uma abordagem, né, uma síntese dessas teorias clássicas da restauração. Então, eu comecei com o Leduc, eu parti para o Ruskin, para o Boito, para o Hegel, o Giovannoni, que começa, de certa forma, trazer essa abordagem um pouco mais social, por meio do restauro urbano. Então, o Giovannoni, ele traz um princípio que foi muito utilizado na Itália, na restauração do Centro Histórico de Bolonha, que ele traz essa questão da conservação integrada, né? Então, ele traz um embasamento para a construção desse modelo, que é um modelo, então, que, de certa forma, ele acaba trazendo essa comunidade para participar, de alguma forma, né, desse processo de restauração. E aí, então, depois, né, os restauradores que sucedem, essa discussão ela não avança. E na teoria contemporânea da restauração, a gente começa a ter um pouco mais dessa compreensão não tão clara quanto eu gostaria, mas que me permite refletir e aprofundar em alguns aspectos. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho essa diferença, né? O que difere uma teoria clássica de uma teoria contemporânea? Então, é justamente essa ampliação e essa diversidade que a gente tem partindo do conceito de patrimônio, né? Então, se na teoria clássica a gente tinha o patrimônio pautado na arte, na cultura clássica, a teoria contemporânea a gente já tem uma diversidade muito maior de obras. Isso também está associado com a questão dos valores, porque na teoria clássica a gente era muito concentrado em valor estético, artístico e histórico. Na teoria contemporânea, a gente já parte de uma multiplicidade de valores, então o valor social, o valor monetário, uma amplitude de valores. Outra questão também que é bastante interessante é que na teoria clássica, o conhecimento individual, ele era o conhecimento soberano. E hoje em dia, a gente já entende na área da restauração que o restauro ele não se faz sozinho. A gente precisa de uma gama multi e interdisciplinar para trabalhar com elementos que muitas vezes fogem do nosso escopo, né, de conhecimento. Então, isso acaba resultando, né, em critérios muito mais flexíveis e até em certos pontos subjetivos, né, que o que difere da teoria clássica, que eram critérios muito baseados, então, nas
cientificidade e critérios muito rígidos, né, e que as tomadas de decisões, então, elas são muito pautadas na questão, né, da técnica dos materiais. E hoje ela é muito mais pautada na questão desse compartilhamento, né, de saberes e fazeres. Então, eu comecei a me aprofundar um pouco na teoria contemporânea da restauração, e eu me aprofundei em 2 teóricos que eu gosto bastante, né? O primeiro deles é o Salvador Munhoz Vinhas, que ele é um restaurador de papel, mas ele tem um livro, né, sobre teoria contemporânea da restauração, que ele traz, então, uma teoria que é baseada na preferência, no gosto, na satisfação e na ideia, né, dessa ideia de acordo entre os sujeitos. Então, ele traz, né, ele considera que o principal critério para embasar uma restauração que ele considera exitosa seria, né, a satisfação de um maior número de pessoas, né, que essa obra ia afetar no futuro. Então, ele traz, né, alguns principais questionamentos. O que, para quem e para que se conserva, se restaura e se preserva? E, então, isso ficou muito... eu estudei bastante a teoria contemporânea desde a da minha graduação, e eu sempre tive muita dificuldade em entender como que isso acontecia na prática, né, porque, teoricamente, né, é muito legal, mas como que a gente executa isso na prática? Então, eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu fui na Espanha, fui assistir as aulas deles, eu fiz uma entrevista com eles, e, na verdade, ele também tinha alguns questionamentos, sim, de fato, mas como que a gente vai fazer isso, né? Então, eu trouxe todo esse embasamento que ele traz da teoria contemporânea e eu tentei desdobrar isso de uma forma mais prática. Eu também consegui conversar com a Peubal também, que era uma outra teórica da restauração, que ela não fala de participação social, nem nada do tipo, mas ela fala da inserção, né, de agentes como fonte de informação oral. Então, ela defende justamente essa colaboração entre os conservadores e restauradores, o que ela chama de guardiões, que seriam aquelas pessoas que seriam detentores do patrimônio. Então, ela sempre considera, né, que para fazer uma restauração tem que ter um objetivo, né, não é só restaurar para preservar, mas o que se busca com isso? E então, né, partindo de todos esses elementos, eu construí uma metodologia para conseguir analisar isso. Então, eu me baseei basicamente no método histórico, então me concentrei em fazer uma pesquisa bibliográfica, documental e uma pesquisa de campo. Eu trabalhei com análise documental, observação participante e entrevistas. Então, ao todo, eu fiz mais de 56 entrevistas, né? Então, em português, francês e também em espanhol, para entender, né, como que isso era possível na prática, né? Então, eu selecionei alguns estudos de caso, né, no Brasil e também na França, para verificar como que essa participação ela poderia acontecer e como que isso acontecia em diferentes níveis. E isso, então, me levou a essa construção desse conceito que eu intitulo como restauração participativa, que seria justamente uma intervenção de restauração com a participação da comunidade interessada, né? Então, são aquelas pessoas que se sentem motivadas a participar, independentemente do seu nível de interação. Então, é um processo que ele é compartilhado, né? E embasado na interdisciplinaridade. Então, não é um processo de restauração onde a gente vai ter pessoas restaurando sem um cuidado, sem uma supervisão técnica, é muito pelo contrário. A gente sempre, né, tem nessa restauração participativa um profissional, né, um arquiteto, um restaurador, que vai construir esse método e vai, então, encontrar a melhor forma, né, de acordo com cada realidade, para inserir essa comunidade. Então, eu acabei desenvolvendo, né, por meio dos meus estudos de caso, diferentes níveis, né, de restauração participativa. Então, a gente tem o primeiro nível, que seria, então, uma restauração participativa provocada, que seria aquele tipo de participação onde a gente tem, né, essa participação impulsionada, muitas vezes pelo poder público, e aqui eu posso trazer o exemplo, então, do Monumenta, que é um programa que ele tinha a base, né, do Monumenta, era inserir a comunidade para participar, né, de uma forma ou de outra no processo de restauração. Também eu estipulei a restauração participativa voluntária, que era aquela participação das pessoas que voluntariamente, né, se organizavam por meio de associações, por meio de grupos, que buscavam, então, auxiliar esse processo de restauração. A restauração participativa de fato, que era, então, um processo que é muito motivado pela questão da coesão social, que a gente consegue observar, então, que são pessoas que elas estão inseridas num ambiente onde elas têm uma relação afetiva, ou religiosa, ou familiar muito forte, então elas estão tão inseridas naquele espaço que elas acabam participando de uma maneira quase que involuntária, porque isso faz parte, né, da cultura deles. Eu também tenho a parte da restauração participativa concedida, que são principalmente aqueles acordos, né, público-privado, né, que por mais que a gente considere que o privado ele não seja a comunidade,
o setor privado, ele também faz parte da comunidade, né? Porque também são grupos de pessoas que estão inseridas, né, dentro do corpo, né, social, mas não estão inseridas nesse corpo técnico, né? A parte da restauração participativa por mecenato, então, que é uma parte que a gente tem muito recorrente na França, que é justamente aquela participação que ocorre por meio de doações, né? Que a gente pode, isso ficou muito claro, principalmente com a questão da restauração da Notre Dame, que ela foi quase toda ela feita com, né, doação, né, da comunidade em geral. E a restauração participativa em rede, né? Que é aquela participação, então, que vai ocorrer em diferentes, né, níveis e diferentes fases do projeto. Então, para ilustrar um pouco, né, o que seria, eu trouxe um exemplo, né, tanto no Brasil quanto na França, para a gente conseguir entender um pouco mais na prática o que seria essa restauração participativa. Então, eu acabei descobrindo um projeto que foi desenvolvido na Bahia, que era um terreiro, né, de matriz africana, que era muito interessante, né? Foi um estudo, acho que um dos meus estudos de caso assim, mais interessantes em nível de participação, porque ele se tratava de um patrimônio cultural híbrido, porque ele tinha tanto a parte material, né? Então ele é um espaço tombado, né? Então ele tinha essa parte patrimonial material, que era o espaço físico do terreiro, e a parte imaterial, então, que era toda essa questão, né, da preservação do culto de matriz africana. Então, esse tombamento, ele já foi, ele mesmo, né, promovido pelos próprios membros, né, do terreiro, que se mobilizaram para solicitar essa preservação. E esse processo de restauração, então, ele também foi uma ação que partiu desses membros religiosos, que, enfim, esse espaço ele estava em um estado muito grande de degradação e eles não podiam mais utilizar, né, o espaço físico para estar desenvolvendo, né, a cultura deles. Então, eles se mobilizaram, né, e conseguiram, enfim, fazer uma parceria com a Universidade Federal da Bahia, o IFAM e também os membros do terreiro. Então, essa parceria, ela resultou, né, numa metodologia, né, onde foi priorizado tanto a cultura quanto a característica, né, desse culto. Então, a gente tinha, né, o IFAM, que gerenciava, né, e trazia esse suporte financeiro. A Universidade Federal da Bahia, que é o curso de arquitetura lá, foi responsável, então, por organizar esse projeto e pela execução, né, dos projetos. E os membros, eles estavam, né, exatamente ao lado, né, dos professores de arquitetura, porque eles decidiram basicamente tudo que precisava ser feito, né, eles tiveram voz ativa e não só isso, eles também executaram a conservação e restauração, e eu acho que essa talvez seja a parte mais interessante desse projeto, porque eu até conversei, né, com os professores de arquitetura e eles trouxeram nessa questão, né, da importância de compreender esses diferentes contextos, né, porque se a gente parte de um processo de arquitetura, né, uma construção de um projeto de uma maneira convencional, a gente sabe que, né, o arquiteto, o restaurador, enfim, ele é aquele profissional que ele tem, enfim, o conhecimento técnico, né, o saber fazer, ele tem esse conhecimento, mas muitas vezes toda essa parte social, cultural, ela precisa ser inserida, porque nesse espaço, por exemplo, tinha alguns locais que precisavam ser demolidos, tinha outros espaços que precisavam ser alterados. Então, isso não poderia ter sido feito, né, se a comunidade ela não tivesse trabalhado, né, justamente ao lado, né, desses profissionais. Então, tinha uma parte desse espaço religioso, que era um espaço sagrado, né? Então, ninguém que não fosse desse centro religioso, eles não poderiam ter acesso. Então, nem os arquitetos, nem os professores, nem ninguém. Então, o que foi feito foi justamente esses profissionais, né, dos membros do terreiro, eles que fizeram a restauração naquele espaço. Então, eles, né, deram as metodologias, deram as diretrizes, os profissionais, né, elaboraram o projeto, que seria melhor em termos de construção civil, e isso foi executado por esses membros. Então, esse projeto ele foi participativo, né, do início ao fim, então, desde a apresentação e a proposta, né, das ações. A UFBA, então, ela organizou uma série de oficinas, né, para apresentar um conhecimento prévio para essas pessoas da comunidade, para elas entenderem como que se lia um projeto, como que interpretava um projeto elétrico, hidráulico, técnicas de construção também, para entender a diferença de um tijolo, de um cimento. Então, eles tiveram todo esse embasamento de construção civil e depois, então, eles participaram, então, dessa parte da execução, né, das intervenções, e foi elaborado, então, uma elaboração, né, de um plano de conservação preventiva, justamente para não só restaurar naquele momento, mas também para auxiliar essas pessoas a conseguirem, a manter, né, esse espaço, né, conservado, enfim, e preservado ao longo do tempo. E um outro exemplo que eu trago, que é da França, que é a restauração participativa em rede, né, eu trouxe um exemplo do Castelo Pontos de Thiard,
que foi um projeto desenvolvido, né, por diferentes associações. Então, ele era um castelo privado, que a comunidade acabou se reunindo e se organizando, né, para criar uma associação para poder usufruir do castelo. Então, existia-se um acordo entre o proprietário e essa associação para poder usufruir, e dentro desse acordo, né, estava que a comunidade ela teria, digamos que, o direito e a liberdade para poder propor, né, ações de preservação. E, então, existe, né, uma modalidade na França que se chama canteiro de voluntários, que se chama União Rampart, que é uma união, então, que ela acaba recrutando, né, profissionais, pessoas que não necessariamente têm uma relação com a restauração, elas não necessariamente têm alguma experiência, mas elas são interessadas pelo patrimônio, elas têm algum interesse pessoal, profissional, enfim, e elas, então, se inscrevem e elas participam de ações de restauração que são, então, supervisionadas por um profissional, um arquiteto, um restaurador. Então, essa restauração, né, desse castelo, ela aconteceu por mais de 20 anos, então a maioria das ações de intervenções que ocorreram nesse castelo, elas aconteceram por 2 meios. Então, primeiro pelo canteiro de voluntários, né, que foram então essas pessoas que se inscreveram pela União Rampart para participar dessa restauração, e o segundo que eram os canteiros de inserção, que também é uma outra ação bastante recorrente na França, que são pessoas que estão, então, em situação de vulnerabilidade, ou ex-presidiários, pessoas que têm problema com a justiça, ou então pessoas que estão passando por um processo de reconversão profissional. Então, elas aderem a uma associação e a associação vai formar eles, né? E eles acabam, então, trabalhando, tendo um contrato. Na verdade, é o governo federal que paga, né, esse valor para eles, para essas pessoas estarem ressocializando, para eles estarem adquirindo uma profissão e, de alguma forma, estarem colaborando, então, para a preservação do patrimônio cultural. Então, esse canteiro de voluntários ele é bastante conhecido na França, é um modelo quase que pré-estabelecido. Então, a gente tem diversos, né, processos de restauração que ocorrem por meio dessa metodologia. E então eu tive a oportunidade também de estar participando desse modelo que eu vou apresentar um pouco mais para frente. Então, entrando um pouco mais assim na parte da questão, né, das experiências práticas na França, né, eu acho que primeiro eu preciso contextualizar um pouco essa questão do conservador-restaurador, porque existe uma diferença, né, da parte da conservação e restauração tanto no Brasil quanto na França, porque aqui no Brasil a gente, né, é formado para ser conservador e restaurador. Da França, o conservador ele é uma matéria e o restaurador é uma outra matéria. Então, a parte da conservação, né, são pessoas que têm a licenciatura em História da Arte, Ecologia, Ciências Humanas, né, Antropologia, e é realmente, né, um cargo muito mais de gestão, né, ele é oferecido por meio de um concurso público, então uma função pública, né, e são justamente essas pessoas que são responsáveis, né, por elaborar os inventários, por classificar esses bens culturais, para fazer, então, todas essas análises, né, toda essa parte mais, né, de gestão. E o restaurador, então, vai ser aquele profissional que vai atuar basicamente na parte da restauração. Então, na França, a gente tem, né, somente, acho que são 3 escolas que formam, né, restauradores, porque existe também uma diferença, né? Lá existe o restaurador que tem o diploma de Estado, que são os restauradores, então, que são aptos para trabalhar nos museus da França, que, então, são somente 3, né, universidades que formam esses profissionais, mas a gente também tem, né, escolas privadas, cursos técnicos, então, que são esses outros profissionais que podem trabalhar, então, em monumentos históricos, que podem trabalhar em coleções privadas, que não tem essa delimitação. Então, a formação do restaurador, ele parte de uma formação, então, que é de 3 anos, né, que seria a graduação e o mestrado. E o interessante é que, muitas vezes, o que difere, talvez, da nossa formação aqui no Brasil, é que a nossa formação aqui é muito mais ampla, né, então, quando eu formei no curso de Conservação e Restauro, eu tive a formação de papel, madeira e pintura, eu também aprendi douramento, pedra, cerâmica, então, a minha formação ela foi bem completa e bem ampla. E lá é muito comum a gente ter profissionais, por exemplo, especializados somente em policromia, profissionais especializados somente em suporte em tela. Então, as especializações elas são muito mais direcionadas. E outra questão interessante também é a questão do arquiteto do patrimônio.
que é completamente diferente da nossa realidade aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente sabe, né, que um arquiteto, quando ele se forma, né, no final da graduação, ele é apto para trabalhar, né, ele é apto para assinar um projeto do que for, inclusive um projeto de restauração, e na França não é assim que acontece, né. Então, basicamente, de uma maneira geral, a formação na França, ela acontece durante 5 anos, né, então, né, não só na parte da arquitetura, mas de uma maneira geral, é comum as pessoas fazerem, né, a licença de 3 anos e mais o mestrado, então a maioria da formação, ela tem um período de 5 anos, e o que difere, né, a questão da formação do arquiteto direcionado para o patrimônio, é que ela acontece, né, por mais de 5 anos, né, então alguém, para trabalhar com patrimônio na França, um arquiteto, ele tem que ter uma formação, né, que primeiro passa por um ciclo de 3 anos, que vai ser, então, como se fosse a nossa graduação, que ele vai permitir, então, que esse profissional, ele tenha um diploma de estudos, né, de arquitetura, mas ele não pode assinar projetos. Ele vai ser um profissional que ele vai poder desenhar, ele vai poder, né, auxiliar e tudo mais, mas ele não pode assinar projetos. Para ele assinar projetos, ele tem que passar por 2 anos de mestrado, então, para ter esse diploma de Estado, para ser o responsável, então, para assinar projetos. E para ser, então, o arquiteto do patrimônio, que é o arquiteto para trabalhar com monumentos históricos, né, para assinar projetos de restauração, ele tem que desenvolver como se fosse uma especialização numa escola que se chama École de Chaillot, que é a única escola, então, que dá essa especialização e aprofundamento na parte da arquitetura do patrimônio. Então, todos os arquitetos que trabalham na França, né, com essa área direcionada do patrimônio, eles têm que necessariamente serem arquitetos do patrimônio. Então, né, falando um pouco dessa parte dos canteiros de voluntários, que eu acho bem interessante, porque é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, e que eu fiquei bastante surpresa, e eu tinha algumas ressalvas também, né, enquanto restauradora, de tentar entender como que pessoas que não tinham nenhuma experiência, pessoas que nunca entenderam sobre metodologia, sobre técnicas, como que elas iam entrar dentro de um castelo, dentro de um lugar e desenvolver uma restauração. Então, né, quando eu comecei a estudar o Rampar, eu lembro que a presidente, ela falou para mim que eu não podia só pesquisar o Rampar, eu precisava vivenciar o Rampar para conseguir entender. Então, foi quando eu fiz, né, essa pesquisa de observação participante, né? Então, eu entendi que esse canteiro de voluntários, ele é mais uma questão de sensibilização e aprendizagem, onde pessoas, né, que são motivadas por diversos interesses para trabalhar com a restauração. Então, o Rampar, ele é como se fosse uma filosofia de trabalho, né, que associações, né, se organizam e aderem a essa filosofia e acabam, então, né, desenvolvendo projetos de restauração, conservação, né, a gente tem restauração e projetos em castelos, enfim, hotéis, pinturas murais, enfim, né, dos mais variados. E é um projeto, então, que ele sempre envolve, né, uma supervisão, né, de 2 pessoas, então é um animador de grupo, que é aquela pessoa que está ali para organizar a coesão social, né, a coesão, a vida de grupo daquelas pessoas que estão participando, e um responsável de restauração, então, que é aquele profissional que vai direcionar, né, qual o melhor método para fazer esse desenvolvimento. E o interessante é que tem atividades, então, para ser desenvolvidas com crianças, com jovens, né, e com adultos que estão, então, enfim, que eles têm essa intenção, né, de compreender esses saberes fazeres antigos. Então, vou apresentar para vocês 2 canteiros, né, de restauração que eu pude fazer. Então, o primeiro deles foi o Castelo Bussy-Rabutin, que foi um castelo que ele pertenceu ao Bussy-Rabutin, que ele fazia parte da corte francesa, e ele foi expulso porque ele escreveu um livro que contava, né, enfim, todos os escândalos, né, da corte na época. Então, ele foi expulso e ele ficou recrutado nesse castelo, né, durante anos, né. Então, ele fez, né, todas as decorações, restaurações, ele fez tudo, né, ele mesmo. Então, eu participei da restauração de um muro de contenção de pedra seca. Então, né, mesmo eu sendo restauradora, eu nunca tinha trabalhado com pedra seca na minha vida, assim, foi uma experiência extremamente nova para mim, e ao mesmo tempo extremamente enriquecedora, porque a gente realmente participou de todas as etapas, então, desde coletar a pedra, cortar a pedra, colocar a pedra no lugar e construir, né, esse muro. Então, ele foi, então, um canteiro que ele foi promovido pelo Centro de Monumentos, né? Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com todas as etapas, e a gente tinha, obviamente, o amparo, né, técnico de um artesão, que era especialista, né, em corte de pedra. E então ele não só orientava a gente, né, como fazer, mas ele tinha toda uma dinâmica, né, de nos ensinar como que fazia, né, essa arte desse saber fazer. Então, durante esse canteiro, né, participaram 8 voluntários, né, sendo 6 franceses e 2 estrangeiros, e desses 5, né, desses, né, pelo menos 5 já tinham algum tipo de experiência, né, com a restauração.
Então, aqui era vida de grupo, então, na verdade, era muito interessante porque a gente realmente fazia tudo junto, né? A gente ficou alojado na parte da prefeitura dessa cidade, dessa comunidade, que era uma comunidade super pequena, tinha em torno de 100 habitantes. A gente tinha o nosso quarto, tudo direitinho. A parte das refeições também, nós que éramos, então, os responsáveis por organizar a vida de grupo, fazer as refeições. E a parte interessante é que a gente, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma parte de imersão cultural, porque a gente faz, né, o trabalho, né, durante o dia, mas depois do trabalho e aos finais de semana, a gente tem a oportunidade de visitar museus, fazer curso técnico, fazer visitas. Então, é realmente uma imersão, né, muito grande, né, não só na parte da restauração, mas na parte de educação patrimonial mesmo. E esse, né, então, é o Castelo Ponto Setiar, que eu havia apresentado para vocês antes, que foi o castelo que eu utilizei na minha tese de doutorado. E então, a gente trabalhou com a restauração de um telhado, né, que tinha uma estrutura de madeira, né, e as telhas eram em pedras. E esse foi bem particular, assim, porque a gente precisou trabalhar em altura, a gente precisou trabalhar em andaime, né? E éramos todos, enfim, voluntários. Havia uma senhora de 60 e poucos anos que ela era aposentada, né? Ela era aposentada e estava ali com a gente, trabalhando. E então aqui a gente consegue ver, né, que a gente realmente estava em cima do telhado, né, fazendo as atividades, né, tirando, enfim, as estacas de madeira, colocando estacas de madeira nova, né, construindo essa parte da estruturação. E então foi uma atividade que foi feita de 2 semanas, e que a parte interessante é que a gente ficou de fato alojado no próprio castelo, então a gente dormiu no castelo, né? A gente teve toda uma parceria com a própria associação que organizava o castelo, então nos deram todo o suporte, né? E nos finais de semana, então, a gente teve a oportunidade, enfim, de visitar, né, outros castelos, cidades medievais que ficavam ao entorno, e foi uma experiência bem, bem enriquecedora. E entrando um pouco mais aqui na parte da a restauração, né, de pintura mural e decorativa. Então, depois, porque na verdade eu fiquei, né, um ano, eu morei 3 anos na França, então eu fiquei um ano na cidade de Dijon por causa da minha bolsa de doutorado, né? E depois que eu terminei a minha bolsa, como eu já estava muito inserida nessa parte, né, da restauração, eu tinha muito, muito interesse em continuar entendendo como que funcionava esse processo de restauração, mais na parte prática, porque a gente sabe que a França é uma referência, né, em termos de preservação, de conservação, né? A própria ideia de patrimônio, ela surge na França com a Revolução Francesa, o Viollet-le-Duc, que também foi o responsável por trazer esses primeiros princípios que a gente tem, né, de teoria da conservação. E então surgiu essa oportunidade de trabalhar num ateliê de restauração. E durante esse período, então, eu acabei trabalhando muito com pintura decorativa e mural, eu fiz bastante sondagem, prospecção, técnicas de douramento, e eu também fiz cursos, né, para aprender técnicas, né, de falsa pedra e faubois, que é a imitação de madeira. Então, acho importante também entender um pouco como que funciona essa dinâmica, né, de restauração de canteiro de obras, porque isso é bastante diferente que a gente tem de restaurador de laboratório, que são dinâmicas completamente diferentes. Porque quando a gente trabalha, né, com arquitetura, né, que a gente trabalha com pintura mural e decorativa, a gente trabalha basicamente ao lado do arquiteto, né? A gente precisa ter um diálogo constante com ele, porque por mais que sejamos nós, né, então os responsáveis para definir os protocolos, para fazer, né, as atividades, é o arquiteto que valida, né, é o arquiteto que nos direciona, que diz, que define, né, que dá o, digamos, o veredito final sobre o que fazer. Então, geralmente, quando a gente tem, né, um processo de restauração, a gente sempre começa por uma sondagem, prospecção, então a gente é chamado para fazer uma sondagem, para entender como que funciona essa parte de decoração, quantas decorações a gente tinha, quantas camadas de tinta a gente tinha, e depois a gente tem essa questão da confirmação do projeto, né, que a gente vai definir qual que é o melhor projeto para fazer essa intervenção. A gente vai elaborar, então, testes, né, para verificar quais materiais a gente vai utilizar, quais materiais são mais adequados. A gente também elabora uma amostra, né, então a gente faz uma prévia, né, do que a gente propõe, e aí essa amostra ela é validada, né, pelo arquiteto do patrimônio, ou pela DRAC, que é a Direção Regional de Ações da França, que é responsável, então, pelos monumentos históricos. A gente junto define esse protocolo de restauração e a gente faz, então, essa execução da restauração. E a gente sempre tem, né, quase sempre,
uma reunião semanal, né, com esse comitê científico que passa periodicamente e vai nos direcionando, né, e vai validando essas ações. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para ilustrar um pouquinho de algumas atividades que eu fiz lá. E eu achei interessante trazer um pouco da questão da sondagem, né? Porque é uma parte que atinge bastante a arquitetura, né? O arquiteto que trabalha com patrimônio cultural, porque é por meio desse projeto, né, de sondagem, prospecção e estratigrafia que a gente tem essa compreensão de análise de composição, de decoração. Então, a gente chega num espaço, né? A gente é obrigado a sondar, a identificar e a compreender essas diferentes camadas de tinta que tem essas diferentes decorações, né, que a gente tem ao longo da história. E a gente precisa elaborar um relatório, então, para entender qual que era a cor da parede, qual que é a cor do teto, qual que é a cor dos elementos decorativos e como que isso conversa. E isso é muito importante porque é isso que vai trazer toda uma análise de composição e a partir desse estudo, né, histórico e compositivo que os arquitetos, então, eles vão pensar num projeto, né, de restauração e vão, então, apresentar para monumentos históricos. E quando monumentos históricos, eles validam um projeto de restauração, eles precisam necessariamente ter essa análise compositiva, porque o projeto ele precisa ser coerente, né, com o que foi encontrado, né, no projeto de restauração. Então, essa parte, né, da sondagem e estratigrafia é uma parte bem minuciosa, porque muitas vezes a gente trabalha com monumentos históricos que passam por sucessivas intervenções de restauração, sucessivas modificações. Então, muitas vezes a gente encontra pequenos fragmentos de decorações, como é esse exemplo aqui nessa figura do meio. A gente encontrou alguns traços de Faubois, e isso já foi suficiente, né, para a gente conseguir entender, né, como que era a decoração dessa peça, porque a gente que trabalha com sondagem, muitas vezes a gente precisa fazer a sondagem em locais muito estratégicos, que são locais que, quando vai fazer uma modificação, são locais que é de difícil acesso para lixar, é difícil acesso para fazer pintura. Então, justamente são nesses locais que a gente tem pequenos traços de algumas decorações que muitas vezes na parede, né, como um todo, a gente não tem. Outro projeto também que eu trabalhei, que eu fui a responsável por definir o protocolo, que é um projeto que, junto com a Notre Dame, é um dos meus projetos assim, que eu tenho o maior carinho, porque foi um projeto bem desafiador, que, então, eu participei de todo o projeto, né? Eu participei desde o início da parte de, enfim, de definição de protocolo, de execução e de finalização. Então, foi um projeto que teve basicamente duas partes. Uma parte foi a parte da restauração do falso mármore e da pintura decorativa, e outra parte foi justamente a parte da restauração da pintura fixada no teto. Então, aqui na primeira foto a gente consegue ver, né, quando eu estava fazendo o processo de limpeza, né, a diferença que a gente tem da decoração original e como ela estava antigamente, né, ela estava bem, enfim, com muitas sujidades. E depois que a gente fez essa limpeza, todos esses veios, né, eles se sobressaíram. E a parte desafiadora que eu encontro nesse trabalho é que a gente tem uma diferença muito grande, né, de estar trabalhando numa edificação, de estar trabalhando num quadro. Porque quando a gente está trabalhando num quadro, né, a gente está muito concentrado em fazer tudo muito perfeito, tudo muito, né, da melhor forma possível, porque o olho, né, do telespectador e o mesmo nosso olho está muito próximo. Quando a gente está trabalhando com arquitetura, a gente tem um pequeno problema, é que o edifício, ele se mexe. Então, a gente tem fissuras, a gente tem, né, algumas degradações que muitas vezes fogem do nosso escopo de restauração, né? Porque são coisas, problemas estruturais nos quais a gente não tem como interferir. A gente não tem como, enfim, mexer, né, um teto para conseguir deixar ele de uma maneira lisa, de uma maneira mais legível. Então, muitas vezes a gente precisa se adaptar, né, com essas modificações, né, que ocorrem, então, na arquitetura. Então, aqui também, essa parte da reintegração cromática, então, a gente teve, né, um profissional que fez toda essa moldagem, né, e eu fiz a parte da reintegração. E aqui, então, foi essa parte, né, dessa restauração de uma pintura que estava fixada no teto, então era em tela, né, que havia sido fixada, né, com adesivo, e era uma pintura que ela estava estável, mas ela tinha muitas fissuras, então, por causa, né, da questão da edificação, ela tinha uma fissura que atravessava, né, toda ela, e também tinha algumas antigas restaurações que não eram muito bem feitas, né, então, a gente fez primeiro uma parte, né, de limpeza, porque em um primeiro momento, né, foi solicitado para a gente fazer a parte da limpeza, só que a limpeza, ela não foi tão... ela não era tão evidente,
né? Porque essa tela, o maior problema dela é que ela estava com verniz oxidado, então só a limpeza ela não ia trazer essa leitura, né? Que a DRAC que eles queriam. Então a gente acabou fazendo, a gente propôs então uma devernissagem, então a gente tirou o verniz, né? Dessa obra, a gente fez diversos testes para conseguir trazer um resultado satisfatório. E como ela era uma obra que tinha passado por muita restauração, ela tinha muita repintura também. Então a gente também precisava entender, né, até que ponto a gente poderia retirar essa pintura e até que ponto a gente não poderia retirar essa pintura, porque a gente também tinha um curto período de tempo para fazer trabalho. Então a gente começou a fazer essa devernissagem, a gente tirou, né, tudo que a gente pôde desse verniz que estava completamente oxidado. Então a gente começou a trabalhar por elementos, né? A gente fazia, né, a limpeza não de maneira quadrada, mas buscando elementos. Então a gente pegava um personagem inteiro, fazia a remoção do verniz, pegava uma nuvem, fazia a remoção do verniz, porque sempre acaba ficando algum resíduo. Então é interessante ter essa metodologia para o resultado final ele ficar homogêneo. Então, depois que a gente fez, né, essa remoção do verniz, a gente aplicou um verniz, novamente, que é o verniz intermediário, que ele ajuda, então, a proteger a obra, né, das intervenções. Então, é uma questão, né, muito mais ética de guardar essa pintura original para a gente não, com a nossa restauração, a gente não está intervindo diretamente, né, nessa obra. Então, a gente passou um verniz intermediário e depois a gente começou, então, a parte da reintegração cromática, que foi feita com Gamblan, que é uma tinta de alta qualidade. Então, aqui a gente consegue ver, então, essas fissuras, né, que estão em relevo, que a gente precisou, então, entender que a gente tinha certas limitações, né, até onde a gente poderia ir, porque era um problema estrutural que estava presente na obra. Então, né, depois que a gente fez essa parte, né, da reintegração cromática, a gente passou o verniz, né, a gente repassou o verniz, que é o verniz final de finalização, e aqui, então, é essa obra, né, ela restaurada, juntamente com todas as pinturas murais, e o falso mármore que acompanhava esse hotel. Outra coisa também, né, eu trabalhei bastante com a parte de sondagem e estratigrafia. Então, a gente tem outra questão bastante interessante na França, que é interessante pelo lado negativo, não positivo, é que a gente tem muitas edificações históricas contaminadas pelo chumbo. Então, a gente que trabalha com essa parte da restauração, especialmente com a parte de sondagem e prospecção, a gente precisa ter muito cuidado, né, e seguir um protocolo bastante rígido quando a gente está trabalhando com o chumbo, porque ele é altamente tóxico, né, para o organismo. Então, quando a gente faz, né, um canteiro contaminado, a gente precisa fechar toda uma sala, a gente precisa usar uma roupa especial, a gente precisa usar máscara, a gente precisa usar luva. E cada vez que a gente sai dessa sala, a gente é obrigado a tomar um banho e fazer todo esse protocolo, porque, enfim, é altamente risco, né? E, infelizmente, a gente tem isso na maior parte, né, das edificações, especialmente, né, nessas mais antigas que usavam o chumbo, né, por causa do branco de chumbo. Então, eu trabalhei no Palácio da Justiça, foram 5 andares que a gente fez. Eu trabalhei já mais na parte na segunda campanha de sondagem e estratigrafia. Então, aqui, outra parte também que as pessoas não falam muito, né, que é a parte da questão de segurança. Nós que trabalhamos, né, em restauração, né, de pintura decorativa, muitas vezes a gente trabalha, né, em altura. Ali sou eu trabalhando num andaime de mais de 20 metros de altura. Então, e o processo é basicamente o mesmo, né? Então, a gente faz essa coleta desses materiais, né? A gente faz essa decapagem, né? E identifica, né, cada período, cada cor, como, né, uma passagem, né, dessa parte da decoração. E esse daqui foi a mesma coisa, a gente conseguiu achar um traço muito pequeno, né, de pintura, porque essa peça ela tinha sido completamente remanejada, então ela tinha passado por muitas intervenções. Então a gente conseguiu achar, né, o arquiteto ele tinha nos documentos históricos que havia uma possibilidade de ter o Faubourg nesse lugar. Então, ele tinha certeza que tinha o Faubourg, mas ele não podia, né, propor, né, uma intervenção com o Faubourg, porque ele precisava verificar, ele precisava da comprovação, né. Então, a gente conseguiu achar numa parte muito pequena, né, que tinha, de fato, essa falsa madeira, nessa parte da prospecção. E, então, né, a gente faz essa sondagem, a gente, né, tem essa parte a gente preenche uma ficha para exemplificar direitinho cada uma das camadas pictóricas e depois é feito, então, um relatório para fazer justamente essa análise compositiva da peça como um todo, né, porque não adianta nada fazer só a sondagem
uma janela ou só a sondagem do teto, né? Tudo precisa conversar. Então, geralmente, né, é lógico que a gente encontre, né, algumas cores que conversam, porque isso realmente faz parte, isso também nos permite de fazer essa compreensão, né? Entender que o muro ele apresentava uma decoração que ia junto com o teto, tinha douramento, não tinha douramento, então tudo isso faz parte dessa parte de prospecção. Aqui foi outro monumento histórico também, que consistiu também nessa parte do chumbo, né? Então a gente partiu de um prédio, né, que ele tinha sido todo pintado de branco. Então a gente foi obrigado, né, a remover. Primeiro, né, foi feita uma sondagem, né? Não fui eu que participei dessa parte da sondagem, mas uma equipe fez uma parte de sondagem e eles identificaram, né, a decoração de origem e o proprietário, que era um hotel privado, ele queria, né, trazer essa decoração de origem. Então, o que foi proposto vai ser uma decapagem. Então, a gente tirou toda essa camada branca, né, todo esse chumbo que estava presente, e depois, então, a gente fez essa parte da restauração. Então, quando a gente fez a decapagem, foi feito com decapante, bastante invasivo, né, bastante tóxico até. Então, a gente, enfim, a gente acaba tendo, né, muitas lacunas, né, e aí depois a gente acaba fazendo, então, todo esse processo de restauração. Tinha algumas partes também que haviam sido modificadas, né? Então foi feita uma parte de restituição, né? O que difere, né, a restauração da restituição é que a restauração a gente parte de uma decoração de origem, a restituição, então a gente parte do zero, né? Então a restituição ela veio nesse sentido para reproduzir essa decoração de origem que a gente tinha nessa peça. E aí depois, enfim, os douradores vieram, fizeram a aplicação da folha de ouro, e ali embaixo é a peça já finalizada. Aqui também é mais os detalhes, né? Então a gente vê todas essas lacunas que estavam presentes. E aqui, então, essa parte, né, da gente ali trabalhando para essa parte da reintegração cromática, e aqui é a mesma coisa. Ali a parte de finalização do douramento. Eu tive uma pequena passagem também no Palácio Élysée, que é o Palácio do Presidente da República da França, onde eu fui chamada para fazer um teste de sondagem, teste de limpeza também numa sala, que é a Sala Poulain, que é uma sala um pouco mais contemporânea, que era bem interessante também, porque a estrutura dela era de metal, era uma estrutura toda metálica, ela tinha alguns detalhes bem arredondados, assim, era uma sala mais ou menos oval, e ela tinha passado por uma pintura em gel coat, então, que era uma pintura que imitava o barco. E então era uma sala que nunca havia tido nenhum processo de intervenção, nenhuma restauração, nada, nada, nada. E então, o Mobiliário de França chamou meu ateliê para fazer então um teste, né, do que poderia ser feito nesse espaço para poder tirar essa sujidade, fazer uma intervenção, né, não tanto de restauração, mas mais de conservação, para conseguir então retirar essas sujidades e trazer essa textura um pouco aveludada que tinha nessa peça. Então eu fiz, né, então o teste foi validado, e agora acho que nas próximas férias do Macron eles vão fazer essa intervenção, porque geralmente as ações no palácio elas não ocorrem quando o presidente está lá, então ele precisa sair de férias, que aí ocorre as intervenções. Eu também fiz a restauração da sala de festas da prefeitura do Distrito 13 de Paris, e esse daqui é um caso bem interessante e que difere um pouco dos outros, porque esse espaço, mesmo que ele tivesse muitas características, né, que ele pudesse ser tanto inventariado ou tombado, né, que na França seria registrado ou classificado, ele não tinha nenhum nível de proteção, né, ele não era protegido. Então, quem trabalhou nessa obra foi um arquiteto, não foi um arquiteto de patrimônio, mas foi um arquiteto. E a gente tinha antigamente nessa sala, né, pinturas murais em toda ela, e ao longo do tempo, enfim, elas foram, né, pintaram, né, esconderam essas pinturas. E a decisão do arquiteto nesse momento também foi pintar de uma outra cor, né? Ele não quis e também não tinha dinheiro para fazer todo esse restauro. Então, a gente tinha duas equipes, né, trabalhando. A gente tinha uma equipe de pintor que estava fazendo toda essa parte de pintura e a parte, né, de restauração onde era responsável. Então, a parte curiosa, né, é que, na verdade, a gente não tinha equipe para trabalhar, né? Então, eu trabalhei no início, né, com uma colega, e depois eu trabalhei com aprendiz e com estagiários. Então, eu precisava formar estagiários para trabalhar. E eu também precisei formar pintores para fazer esse trabalho, né? Então, a gente
enfim, explicou para eles, apresentou o protocolo, supervisionava. E a gente teve, então, esses pintores que nos ajudaram nessa parte da limpeza. Então, aqui a gente tem, né, a gente começou com essa parte da aspiração e da limpeza, né, com produto químico, para trazer, enfim, eliminar toda essa parte da sujidade. Então, a gente tinha essa cor bem marrom, e no momento que a gente faz a intervenção, né, de remoção de sujidades, a gente chega a esse bege claro, como a decoração de origem. E nas guirlandas de frutas também foi a mesma coisa, né? Então a gente fez toda essa parte de aspiração, de limpeza e também aplicação de verniz. E ela era uma pintura, né? Uma decoração que ela estava com muitas lacunas e com muitas partes faltantes. Então a gente foi obrigada a passar um verniz para ajudar a consolidar esse material para a gente conseguir fazer essa intervenção, né? E como a gente estava, né, numa sala que era enorme, a gente tinha um curto período de tempo, a gente sempre precisa pensar, né, em termos de metodologia, como que se faz. Então, eu acabei optando por desenvolver, né, 4 cores base, porque geralmente quando a gente faz uma restauração, né, a gente geralmente faz na paleta, mas dada a situação, né, eu optei por trabalhar com 4 cores bases, e dentro dessas cores bases a gente foi adaptando, né, como a gente podia para fazer a restauração. Então aqui a gente consegue ver bem, né, como ele estava extremamente lacunário, né, tinha muitas lacunas, e como a gente foi, né, preenchendo essas lacunas por meio da reintegração cromática. Aqui também. E então, depois que a gente fez essa finalização, a gente aplicou, então, um verniz final para trazer justamente esse aspecto, né, mais, digamos, um aspecto mais de porcelana, que, então, era uma exigência, né, do arquiteto, né, essa foi uma escolha, né, do arquiteto, né, que optou por essa característica. Então, aqui, ela, depois da restauração, então, como ele não era uma edificação que era nem classificada, nem registrada, a gente teve, né, por decisão do arquiteto, essa inserção, né, dessas cores azuis, desse vermelho, né, que destoava um pouco, né, de como era de origem. Então, para finalizar um pouco, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a minha experiência na restauração da Catedral de Notre-Dame de Paris. Eu participei, né, da restauração, né, das pinturas murais da Capela Porta Rouge, da Saint-Germain, e também, né, dos móveis da sacristia, que então eles guardam esses tesouros da Catedral Notre-Dame. Eu também participei de um documentário que foi feito pelo Atelier de France, que era justamente para narrar e para contar como que foi esse processo de restauração desenvolvido pelos nossos ateliês. E agora, nesse ano, teve uma exposição que foi feita, que foi dedicada a esses profissionais que atuaram na restauração da catedral, né? Então, eles fizeram, né, na frente, né, justamente pela questão dos Jogos Olímpicos, né? Então, que foi feito para os Jogos Olímpicos foi uma exposição para representar esses profissionais, né, os principais profissionais que trabalharam nessa restauração. E eu estava presente ali como integrante da equipe, né, de restaurador de pintura decorativa. Então, para falar um pouquinho da Notre-Dame, né, ela é uma das catedrais de estilo gótico, né, mais antigas da França. A construção dela está datada em 1163, e ela foi restaurada, então, né, pelo Viollet-le-Duc. Foi um processo de restauração que durou, né, mais de 23 anos. A gente sabe que tem algumas coisas, né, bem polêmicas, né, entre aspas, né, que ele fez, porque ele fez muitos acréscimos, né, na restauração. Inclusive, toda a parte da decoração no interior das capelas, ela foi feita por ele, né, eram decorações que na época não tinha, e ele trouxe toda essa decoração, essas cores vivas e vibrantes, né, no interior das capelas, para trazer um pouco desse aspecto medieval, que era um pouco, né, digamos que era moda na época. Então, em 2019, essa catedral ela foi atingida, né, por um violento incêndio. E então, quando eu fui para a França, né, eu fui em 2021, ainda tinha muita polêmica, né, porque diversos projetos de restauração foram apresentados, alguns até bem bizarros, né, tinham pessoas, né, arquitetos que proporam um telhado de vidro, um telhado verde, assim, coisas bem absurdas. E teve uma resistência muito forte, né, da parte, enfim, de muitos pesquisadores, e até mesmo da própria comunidade, né, que as pessoas queriam ver a Notre Dame como ela era de origem, né, então as pessoas queriam muito, né, esse projeto de restauração, né, fiel ao passado. Então, foi isso que foi escolhido, né? Então, os arquitetos, os responsáveis, eles escolheram um projeto, né, que buscasse se aproximar o máximo possível, né, dessas decorações como elas eram de origem, né, do passado. Termino aqui, eu deixo o meu contato e fico à disposição, né, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento.
E é isso. Não sei se tu está nos enxergando. Agora eu tô. Tá? Então, muito obrigado, Juliana. Eu estou muito contente, tá? Uma coisa que a gente aprende quando é professor é que se o professor fica contente, já tem uma parte cumprida das coisas que tinha que acontecer, tá? Eu acho que ficou bem evidente, assim, nem imaginava tanto, mas fica bem evidente, assim, o que eu imaginava que deve ser mostrado para eles, que é como os princípios que teóricos enunciaram, que estiveram presentes em cartas, em documentos internacionais ou nacionais, né, e legislações, eles permeiam a atividade do profissional